Olá, eu sou Alan Borges e hoje eu vou falar da terceira lei biológica do Dr. Hammer. A terceira lei, ela é definida como o sistema ontogenético dos tecidos. Nessa lei, o Dr. Hammer dividiu as capas embriológicas que constituem o nosso corpo, separando o endoderma, o mesoderma antigo, o mesoderma novo e o ectoderma. Nessa lei, nós estudamos todas as células que constituem o nosso corpo e como elas se comportam diante de um programa especial biológico. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, lembrando do nosso e-mail, doutor@biometricosaude.com.br e também o nosso portal de saúde, www.biometricosaude.com.br. E você, de que maneira cuida da sua saúde? De que maneira você trata as suas dores? Você tem muitas dores? Você sabe o que é Pilates? Hoje vamos falar sobre a fisioterapia na saúde, em especial sobre o Pilates. Para estamos aqui com o Dr. Thiago Alvim, fisioterapeuta, empresário, especialista em osteopatia e que vai falar um pouco mais, vai nos orientar aqui justamente sobre o Pilates e como isso pode agregar qualidade de vida para você. Dr. Thiago, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, Luiz, a oportunidade de estar falando aqui de uma técnica, né, que começou como uma questão mais na moda e hoje ele plantou de uma forma que tem arrebatado aí bastante pessoas, né? Legal. A medicina moderna, hoje a gente sempre fala isso no início dos programas, que ela hoje já tem muitas técnicas, ela tem muitos tratamentos, né? E cada vez mais os profissionais formados em amenizar a dor, o sofrimento, até mesmo a busca da cura, Thiago. Com esse intuito que o programa Vida e Saúde vem trabalhando com esses programas na busca da qualidade de vida. O Pilates, o que é o Pilates? Só para relembrar um pouquinho, Thiago, o que é o Pilates? Ele é uma técnica de postura, de exercício, de comportamento, para que a gente possa lembrar um pouquinho. Luiz, o Pilates foi uma técnica criada por um alemão, né? O nome dele era Joseph Humbert Pilates. Na época ele dava o nome de contrologia, né? Ele tinha uma ideia de ter um controle do seu corpo. Se você tem a mente, né, e o corpo fazendo o que você quer, né, trabalhando em seu desenvolvimento, né, você tem um corpo saudável. Né? Então foi uma técnica que ele desenvolveu porque ele era uma pessoa muito doente, né, com problemas respiratórios, asma, ele tinha raquitismo, e ele não se entregou a essas patologias, né? Ele foi buscar a atividade física, ele era mergulhador, artista de circo, ele era boxer, então assim, ele fazia várias coisas, né, para desenvolver o seu corpo. Né? E quando teve a Segunda Guerra e ele resolveu sair da Alemanha e foi até Nova York, né, que era a cidade prometida, né, era o que estava mais badalado na época, ele desenvolveu lá com uma companhia de balé, né, essa questão da contrologia, né, essa questão da consciência corporal, do fortalecimento, da isometria, né, dentro do conceito que ele tinha disposto. E a partir daí que ele começou então todas essas técnicas e esse funcionamento. Por que ele melhora, Thiago, a concentração e a postura da pessoa? Olha, Luiz, a gente como instrutor de Pilates, né, fisioterapeuta e instrutor de Pilates, a gente tem essa cobrança com o nosso aluno, nosso cliente lá no estúdio. Por quê? Você tem o desenvolvimento do powerhouse, que é a nossa casa de força, né, que é no centro de gravidade, que é a região abdominal. Certo. Você tem uma ativação de vários grupos musculares. Então você tem essa melhora dessa consciência corporal, você não precisa estar olhando um movimento para saber que o movimento está sendo feito. Então você tentar para exatamente, você cria uma consciência, né, dessa forma. Tem a questão da respiração também. Então assim, um instrutor de Pilates, ele tem por obrigação, né, exigir isso do seu cliente, né? Essa respiração, essa consciência, né, esse controle, a musculatura toda ativada,
né? Eu tenho vários fisioterapeutas que eu formei dentro do Pilates, e o que eu falava para eles é o seguinte: o fisioterapeuta instrutor que vai destacar no mercado é o instrutor que buscar mais isso no paciente, exigir mais isso do seu paciente. Então é bem interessante porque assim, Thiago, o que a gente observa nos mais diversos exercícios é justamente que quando a pessoa está lá fazendo exercício, ela quer fazer rápido. E o que eu observei já na realização do Pilates é que a pessoa, ela sente quando ela está fazendo o exercício, seja ele qual for, que ela está observando, ela está sentindo desde uma respiração, um posicionamento da coluna, um posicionamento do braço, um esforço que ela está realizando. É isso que o Pilates tem de diferente neste caso na questão do exercício, né, Thiago? Exatamente. Como o Joseph Pilates mesmo dizia, essa contrologia do movimento, né? Essa concentração que o cliente tem que ter, o paciente tem que ter, né? Dele estar realizando os movimentos, como você disse, devagar, né? Conforme a respiração, né? Concentrando o máximo de fibras musculares para aumentar essa resistência do músculo, tá? Diferente de outras atividades, por exemplo, que é uma atividade mais aeróbica, mais anaeróbica dentro da academia, né, dentro do fortalecimento de fibras mais rápidas, o Pilates busca aumento da resistência das fibras musculares. Então, quanto mais devagar você fizer esse movimento, mais fibras você vai recrutar e mais fortalecimento você vai ter dentro da sua resistência. Isso é excelente. A gente observa bastante, Thiago, que as pessoas, em geral, homens, eles estão muito na academia. Você vai na academia, você vê lá muita gente fazendo musculação, com aqueles pesos enormes. Os homens, eles são mais resistentes a fazer Pilates? O que acontece, Luiz, na verdade, é uma falta de informação, né? Geralmente, quando a esposa vai fazer o Pilates, ou a filha, e aí descobre os benefícios, ela indica para o seu marido, para o seu irmão, para o seu pai, né? E fala assim: olha, vai lá, vai descobrir o quanto que é bom fazer o movimento, né? Com resistência, pouca resistência, porém uma resistência mais concêntrica, né? Então, assim, quando eu vejo uma turma, por exemplo, com 3 alunos, todos homens, eu vejo que isso está diminuindo cada vez mais, porque os homens cada vez mais estão descobrindo os benefícios do Pilates. Antes era obrigado ou era indicado por um parente. Pela mulher. Exatamente, pela esposa geralmente, né? Mas hoje eles já sabem dos benefícios, já estão na internet buscando alternativas, né? O paciente masculino que já está chegando a uma certa idade, já chega para mim e fala: Thiago, eu preciso melhorar a minha mobilidade, eu preciso melhorar a minha flexibilidade, a minha força, porque eu estou vendo que eu estou precisando muito de fazer um exercício. Então ele já está descobrindo isso daí. No homem, ele ajuda, assim como na mulher, mas como a gente perguntou do homem, a grande preocupação de muitos homens é o controle da circunferência abdominal. Ele ajuda nesse controle até na diminuição, Thiago? A gente tem um parâmetro, né, de comparação dentro da circunferência, que é onde as pessoas estão dentro de um número de risco. Certo. Né? Até tantos centímetros de circunferência você tem mais riscos de doenças respiratórias ou cardiopáticas, né? Então, assim, o que acontece? O paciente, ele às vezes não dá tanta importância a isso como deveria, mas ele vê as roupas dele diminuindo, assim, aumentando a numeração. Na verdade, diminuindo a numeração. Diminuindo. Você vê a circunferência abdominal de um paciente ou de um cliente lá que faz o Pilates, o fortalecimento do reto abdominal ajuda bastante. Exatamente. Então, a gente dá muita ênfase, porque em todo movimento você está fazendo uma contração abdominal, seja ela para te preparar para fazer o movimento, seja ela mesmo também para fortalecer a região abdominal, que, como a gente falou, é o powerhouse, a nossa casa de força. O hipertenso, ele tem indicação para fazer Pilates? Olha, o hipertenso, no caso, ele tem indicação para melhorar o condicionamento físico. Porém, no caso de um hipertenso que não tem uma resistência muscular, para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida assistida, né, por um médico, por um fisioterapeuta, por um educador físico mais da área, ele começa o fortalecimento dentro do Pilates,
Lógico, a gente vai monitorando esse paciente, né? Antes, durante e depois na frequência cardíaca, né? A gente afere essa pressão desse paciente e aí, se tiver tudo ok, se estiver melhorando, a gente vai aumentando conforme o paciente vai evoluindo. Ou seja, o Pilates então vai auxiliar ele junto com também uma caminhada. Exatamente. Ou se ele não conseguir fazer o número desejado de tempo, de minutos ou de frequência, ele consegue ajustar tudo isso. Exatamente, é um ótimo exercício para início, né, de atividade física. Doutor Thiago, quem tem AVC, quem teve, né? Quem teve o AVC, ele pode fazer? E se puder, o que vai auxiliar? Isso, claro, conforme o grau de comprometimento, se teve o comprometimento, mas quem teve AVC em geral, pode fazer o Pilates? Em que ele auxilia? No caso de um paciente que teve AVC, Luiz, a gente tem dois tipos de AVC. Certo. Né? AVC é o acidente vascular cerebral. Isso. A gente tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Né? Tem estudos que mostram que o AVC hemorrágico ele é mais, deixa as pessoas mais preocupadas, porque ele alcança mais a diminuição da ativação dos neurônios e tal. Quando você faz com um paciente desse porte uma atividade física, né, os neurônios vão fazendo novas sinapses. E aí quando a pessoa fala assim, mas o fulano teve AVC e melhorou e voltou a andar. Né? O cérebro ele é tão eficiente que ele acha novas formas de fazer o mesmo trabalho. Né? Então, assim, dentro do Pilates, se o paciente tiver o cognitivo preservado, motor, se ele já tiver passado por um fisioterapeuta, já tiver precisando de um fortalecimento melhor, né, é indicado sim o Pilates. Lógico, dentro das proporções, isso, né? Exatamente, né? Porque um paciente desse já teve um problema circulatório, né? Onde ele teve ou uma estenose da artéria ou qualquer coisa, né? De um excesso de exposição, né? E aí ele é indicado sim para o Pilates, de acordo com a etapa da evolução dele. Thiago, a gente vai para o intervalo aqui, você também, nosso telespectador, a gente vai para o intervalo, mas já volta em instante falando sobre a osteoporose, sobre os relatos, na questão do humor, do estresse. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Taína e eu faço farmácia aqui na FIB. Eu sempre sonhei em fazer as minhas próprias coisas, produtos, tudo que partisse de mim, da minha ideia. E hoje eu posso isso aqui no curso de farmácia. A faculdade buscou colocar a realidade do mercado de trabalho em mim, com laboratórios, comprando os equipamentos, trazendo os melhores professores com experiência, com estudo naquilo, então eu sei que eu estou aqui aprendendo o melhor. Por que eu escolhi o curso da FIB? Porque é uma faculdade renomada e eu fiz bastante pesquisa e eu descobri que aqui eles buscam o melhor para mim. Eu enxergo o mercado de trabalho lá com muito entusiasmo, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo como é lá fora. Mas eu sei que aqui eu tenho suporte e sei que eu vou poder contar sempre com a faculdade do meu lado. Olá, eu sou Alan Borges e hoje eu vou falar da primeira lei biológica do Dr. Hammer. Na primeira lei, Dr. Hammer determinou que todo programa especial biológico acontece a partir de um choque biológico, que é definido como um evento inesperado. É aquela situação que pega qualquer ser vivo de surpresa. A partir desse choque biológico, nós vamos ter a manifestação em 3 níveis, no nível psíquico, no cérebro e no órgão. Dessa forma, nós vamos conseguir compreender de que forma que as emoções geram no nosso corpo manifestações teciduais e sintomas.
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a fisioterapia na saúde, mais especificamente sobre o Pilates, quem que pode ter os benefícios, a quem ajuda, quem teve AVC, nós falamos aqui antes do intervalo, os homens também é bastante indicado, na concentração, na postura. Dr. Thiago, na osteoporose, quem tem osteoporose, está desenvolvendo, seja a idade que for, né, mas principalmente na terceira idade, ele pode fazer, quais os benefícios que tem nos pacientes que têm ou que tiveram, né, estão desenvolvendo osteoporose? Olha, no caso do paciente com osteoporose, Luiz, ele é extremamente indicado o Pilates. Né? Por quê? O que é a osteoporose? É a perda da massa óssea. Né? Geralmente acontece na coluna, na bacia, né? Essa migração desse cálcio, né? Ele vai deixando, vai fragmentando dentro do indivíduo, né? E o que faz com que esse crescimento dessa massa óssea aumente? Né? É a ativação pelo músculo. Então, por exemplo, antigamente se mandava o paciente para uma hidro, né? Hoje já se sabe que é melhor ele fazer uma atividade com carga. Porque então antes achava que a hidro vai ficar mais leve. Exatamente. Então hoje já se entende diferente. Exatamente, porque o que acontece? Quando você tem uma ativação muscular nesse paciente, ele faz o que ele fala, uma tração no osso, e o osso entende que ele tem que formar mais células ósseas. Então é um outro tipo de estímulo. Exatamente. Muito ele está dando o estímulo isso. de dentro para fora. Né? Então, assim, pacientes com osteoporose hoje estão dentro das academias, fazendo caminhadas. Dentro do Pilates tem um número vasto de pessoas. Isso é uma informação muito importante. É extremamente importante porque, assim, às vezes a pessoa não sabe, né? Só sabe a informação que se tinha anos atrás, né? E hoje a técnica é bem desenvolvida para isso. Quer dizer, ele vai fazer um exercício com uma carga, respeitando o seu limite, Sim. sua limitação, mas vai ser com carga. Exatamente, porque tem que fazer a tração no músculo, né? Através pedir mais dessas células. Exatamente, para poder estimular o crescimento. Isso é muito bom. Tem algum relato, doutor, você que está aí no dia a dia, praticando a fisioterapia de forma plena com os seus amigos, familiares e, claro, ou seja, os seus clientes, né? Seus pacientes, tem algum relato de melhora de autoestima, de melhora de humor, diminuição do estresse, que a gente sabe que é o mal do século, né? Todo mundo hoje, infelizmente, todo mundo não, desculpe, muita gente hoje vive estressado dia a dia. Tem relatos de melhora dessa autoestima e assim por diante? Luiz, o que eu vejo muito nos meus pacientes é falar o seguinte: poxa, Thiago, agora que eu cheguei numa certa fase da minha vida, que eu poderia aproveitar mais, curtir, exatamente, passear, que eu poderia viajar, poderia, né, ir num shopping, eu tenho dores. Né? Então o que acontece? Hoje o Pilates vem auxiliar nesse tratamento desse paciente. Às vezes ele pode é queixoso, né? Ele tem várias áreas doloridas, né? E o que nada mais é do que eu costumo dizer que quando a gente é jovem, a gente se prepara para uma atividade que a gente não faz. E quando a gente tem uma certa idade, a gente não se prepara para a atividade que a gente quer fazer. Exato. Né? Então, por exemplo, quando a gente é jovem, a gente está na academia. Quando a gente entra dentro de uma certa idade, a gente deixa essa vaidade um pouco de lado. Perde um pouco de energia. Exatamente, e acaba deixando de lado. fica um pouco mais ocioso. E aí o corpo cobra isso de você. Entendeu? Então, assim, quando você você tem tempo para passear, você não está com uma atividade plena. Né? Então, as pessoas buscam muito o Pilates para quê? Para que essas dores diminuam e ela consiga fazer as vontades. E aí ela consegue trazer essa exatamente, esse humor, essa diminuição do estresse? Exatamente. Aí ela fala, eu fui caminhar com a minha filha, eu fui no shopping com a minha irmã, eu fui pescar. Eu tive um paciente recentemente que ele estava com um problema, ele só iria se a dor dele diminuísse. Né? E a gente conseguiu bastante a diminuição da dor dele, e quando ele voltou dessa pescaria, ele voltou com várias informações boas, né? Que bom. Falou que estava tudo ok, que não sentiu nada lá. Então isso para mim é um aumento da autoestima bastante. São esses depoimentos, né, doutor, que
fazem com que a gente continue a trabalhar com a prevenção, com a qualidade de vida, com a saúde, né? Isso agrega muito para o nosso dia a dia também, né? Com certeza, isso dá ânimo para a gente continuar trabalhando, né? Isso dá assim, o estímulo, exatamente, o estímulo para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Fantástico. Fisiologicamente, doutor Thiago, o que muda fisiologicamente, ou seja, o funcionamento, traduzindo um pouco para os nossos telespectadores, como que muda, o que muda na pessoa que pratica o Pilates? Ou seja, como que o corpo reage? A primeira coisa que eu acho muito importante, Luiz, é o aumento das endorfinas, né? Quando você faz qualquer atividade física, você tem essa liberação, né? Isso faz com que você tenha um sono melhor, com que você tenha uma disposição durante o dia, né? Você realiza qualquer atividade dentro do seu dia com mais destreza, né? Sem se preocupar tanto com a dor, né? Então isso para mim é uma das coisas principais de fazer uma atividade física, né? Dentro do Pilates a gente tem essa questão fisiológica muito presente, porque a gente está sempre auxiliando o movimento com a respiração. Certo. Então você está oxigenando mais o seu tecido, né? Você não tem a apneia, por exemplo, né? Cobrado que você não faça uma atividade com apneia. Você tem a contração de forma lenta, então você tem várias questões físico-químicas ativadas, né? Você tem um aumento do metabolismo, porque apesar de ser uma atividade com mais calma, é uma atividade muito intensa. Eu falo assim com os meus pacientes que não tem como você fazer o Pilates todos os dias da semana. Por ser uma atividade muito intensa, você pode fadigar facilmente, né, o seu então corpo. você tem que ter um espaçamento maior. Exatamente, porque é uma atividade parece lenta, porém muito intensa. Então isso tudo vai mexer na fisiologia do paciente. Thiago, então você citando isso, toda essa carga que vem junto com ele, e metabolismo, respiração, então melhora a função intestinal, bexiga. A gente observa, por exemplo, muitos homens a partir dos 40, 50 anos, também as mulheres, mas no caso aqui citando principalmente os homens, por exemplo, com uma dificuldade para urinar, bexiga, até a bexiga passa a ter uma carga diferente. Isso melhora no Pilates, então? Com certeza melhora, Luiz, porque assim, o que é um intestino? É uma musculatura, né, que faz o movimento peristáltico do bolo fecal, e aí você tem a secreção disso daí. O que acontece geralmente com pacientes constipados, né, o paciente que tem uma dificuldade urinária, na questão de uma fraqueza dessa bexiga, né, o que a gente faz? Faz o fortalecimento, tá, da musculatura pélvica, faz a contração melhor dos esfíncteres, né, segurando mais essas excreções. Então assim, é uma melhora de quase 100% nos casos, né? O que acontece geralmente com o paciente que tem a perda, né, da urina, é uma contração do músculo onde a bexiga, fala bexiga caída, né? Então assim, você observa muitos pacientes, mulheres com a bexiga caída. A gente observa mais as mulheres porque as mulheres procuram mais, né, o tratamento. Faz sentido. Mas também tem muitos homens que têm, né? Como a gente não tem uma cultura muito, né, dos homens procurarem um tratamento para isso, acho que é normal, né? A gente tem esse número maior nas mulheres. Tá? Porém, o caso dos homens também é bem grande, principalmente no avançar mais da idade. Muito interessante. Então, Thiago, a gente pode fazer o Pilates em casa? Olha, Luiz, dentro de casa, com certeza você pode fazer qualquer coisa. Certo. Né? Tem vários vídeos na internet, inclusive nos Estados Unidos, tem sim os seus estúdios, mas a pessoa podia comprar na época que eu comecei, né, a trabalhar com isso, um CD, né? Um CD ele colocava dentro da casa dele e realizava os exercícios de solo. Mas o recomendado é sempre com um profissional, né? O mais interessante é que você faça com um profissional. Por dois motivos. Um, que você vai estar ali, uma pessoa te orientando, né? Vendo se você está fazendo o movimento correto, ver se você está conciliando a respiração com o movimento, né? Tem os aparelhos, porque dificuldade de você ter esses aparelhos em casa, né? E em casa você pode não estar realizando, né? Vou fazer alguém supervisionando. E outra coisa, eu faço amanhã, vira um mês, 2 meses e pronto, aí acabou. Thiago, a gente está chegando ao final do nosso programa.
Eu quero aqui agradecer demais, porque as perguntas sobre os Pilates foram várias, né? No programa passado a gente falou um pouco sobre Pilates, aí vieram várias perguntas, já fica aqui o convite para o nosso próximo programa, e muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos, principalmente pela sua parceria. Muito obrigado. Luiz, eu que agradeço mais uma vez de estar presente aqui, né, diante de vocês, esclarecendo uma coisa que é extremamente importante, né, e eu queria deixar a minha palavra final, né, que você sempre pensar no futuro, mas agindo no presente. Não adianta a gente ficar preso no passado. Exato. A gente não vai a lugar nenhum. Então a gente visualiza o futuro, mas realiza no presente. Maravilha. Muito obrigado. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Quero aqui sempre agradecer a presença, os e-mails, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomédicosaude.com.br. Visite o nosso portal, visite o nosso canal Biomédico. Lá você tem esse programa e todos os outros programas. Nós estamos aqui desde 2012. Esse é o nosso 6º ano do programa Vida e Saúde. Um sucesso graças a você. Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida. Uma boa. Muito obrigado.